Como elas me compreendem, aqui as pessoas estão a pensar. Então, colegas, para além disso, eu beneficiei de uma situação super ótima da nossa colega Elvira, que trazia aqui um esquemazinho para a gente, para eu preencher, para preenchermos as duas. De maneira que ela até me deu aqui uma folhinha, toda certinha, toda arrumadinha, da qual eu só tive que preencher. Portanto, a nossa colega Elvira Barata deve andar por aí. Então, temos que responder a esta questão, à temática, um caminho comum de energias internas. E nesta temática, o tema B1, para que a equipa multidisciplinar desenvolva a sua ação de forma eficiente e eficaz, que condições devem ser acalculadas? As respostas vão nesta linha. Atenção ao perfil dos elementos que constituem a equipa. Este perfil deve estar ajustado às diferentes realidades. Estamos aqui a falar de contextos em que há população cigana, população africana, etc. E, portanto, a adaptação do perfil da equipa às diferentes realidades. Duas questões que estiveram sempre presentes. A colocação atempada dos técnicos e a estabilidade da equipa. A existência de horas comuns para que esta equipe se organize e planifique o seu trabalho. E a existência de um espaço físico para trabalhar. Um outro aspecto que foi referido por alguns dos colegas presentes. A supressão de alguns dos procedimentos demasiado burocráticos. Não deixando de significar, não deixando de considerar que é importante o trabalho organizativo e sistemático, de forma até a transmitir as informações aos outros colegas da escola. A definição clara de papéis e das respectivas funções. A autonomia para intervir, proximidade à direção da escola, agrupamento. B. Para que a equipa multidisciplinar desenvolva a sua ação de forma eficiente e eficaz, como envolver pessoal docente, não docente e alunos. Aqui os verbos foram sistematicamente os mesmos. Comunicar, formar, implicar, motivar. Em relação aos alunos, foi apresentada de uma forma sistemática um exemplo de uma boa prática de criação de alunos mediadores. Já no âmbito dos pessoal não docente, formação e, de alguma forma, a passagem de uma mensagem de segurança ao pessoal não docente, porque foi referido que alguns deles se sentem pouco à vontade para intervir ou para sinalizar, e, portanto, com o pessoal não docente, também fazer trabalho na área da gestão da indisciplina, da mediação de conflitos, no conhecimento de metodologias geradoras de clima favorável à aprendizagem. Em relação ao corpo docente, foi referida uma perspectiva que também nós achamos muito interessante, para além de comunicar, formar, implicar, etc., trabalhar junto dos colegas docentes de forma a que os consigamos sensibilizar para a adoção de metodologias geradoras de um clima favorável. Portanto, não remeter na primeira ou na segunda ou na terceira volta os alunos para o gabinete de mediação, não encontrar nesse gabinete as posturas securizantes, que isto não tem nada a ver comigo, que já entreguei o menino ao gabinete de mediação, e as pessoas nunca se questionarem, não é? Portanto, as pessoas remetem para outros organismos na escola as dificuldades, esperando que esses outros organismos ou remediem em disciplina ou desresponsabilizem os colegas docentes por alguma coisa que não corre bem.
bem, ou seja, estamos aqui a falar no sucesso e no abandono. E, portanto, é necessário trazer isso para dentro, pôr as pessoas a questionar-se o que é que eu tenho que mudar na minha aula e até problematizar as tais respostas que todos ouvimos, todos estamos aqui na sala, são famílias estruturadas. A gente já nem sabe isso, se fôssemos analisar sociologicamente, o que é isso da família estruturada, não é? Portanto, se a gente pensasse bem no que diz, o que é isso, família estruturada. E coisas parecidas com estas, não é? E, portanto, com dificuldade a gente diz, o que é que eu faço na minha sala que não altero isto? Ou o que é que eu não faço, ou o que é que me falta fazer, não é? Depois, para que a equipa multidisciplinar desenvolva a sua ação de forma eficiente e eficaz, como envolver as famílias? Dinamização de ações, com temas sugeridos por elas, em horário pós-laboral, diversificando o local. Foram indicados projetos interessantes, como, por exemplo, Portas Abertas, com um projeto de acolhimento, que eu sei que até se desenvolve aqui, e depois alguma coisa que achamos muitíssimo interessante, que é o levantamento das potencialidades de cada família numa perspectiva positiva. Mesmo as tais estruturadas não ter alguma coisa que preste. As tais que são super estruturadas não ter nada que se aproveite. E, portanto, é trabalhar com a tal coisinha que se aproveite. Depois, tentar trabalhar com grupos, trabalhar não em grande grupo, mas em grupos mais reduzidos, com problemáticas específicas e comuns. A recorrer à participação formal e à participação informal. Finalmente, como envolver a comunidade e parceiros, como por exemplo a CPCJ. Há ações de sensibilização, prevenção, o representante, agora há aqui uma coisa para as colegas da CPCJ, ou a pessoa representante do Ministério na CPCJ deve fazer mais trabalho de terreno e não de gabinete. Foi isto que foi dito. As ações têm que... Aqui o doutor está a saber. Eu posso mostrar a vantagem que nós temos agora. Não sei, eu estou a traduzir o que foi dito, eu sou a porta-voz. Mas já agora aproveito a sua especificidade. Efetivamente, ao assumir a presidente, houve mais de um trabalho de gabinete. É verdade. Pronto, e as pessoas, pela conversa, pelo grupo, acham que há demasiado gabinete e pouco trabalho, imenso trabalho de terreno. E muitas ações destas da polícia, não é polícia segunda, da escola segunda, da CPCJ, muitas ações junto dos alunos. Pronto, e penso que disse tudo o que combinei ali com a minha colega Elvira Braga. Então, antes de mais, e embora não tenha aulas daqui a pouco, mas vou prometer que vou ser bastante breve, uma vez que os dois moderadores da mesa eram dois professores de matemática e, portanto, com certeza somos um bocadinho mais rápidos e mais sucintos naquilo que vamos apresentar. Antes de mais, dizer o seguinte, a importância destes encontros. Eu penso que foi bastante proveitoso e bastante útil a troca de experiências que tivemos. Uma nota prévia em relação àquilo que é o tema pelo qual eu fui moderador de uma das mesas, que é a questão da sinalização e do diagnóstico. Referir que foram passando pela mesa vários professores, vários técnicos de realidades completamente diferentes, desde escolas com 200 e poucos alunos até agrupamentos com cerca de 2.000, o que torna a realidade bastante diferente. Logo, e começando pela questão do que é que deve ser calculado quando se realizam as sinalizações, há um aspecto muito importante referido sobretudo pela parte dos técnicos, que é a questão da constituição atempada das equipas. Pronto, este é um aspecto que é importante, as equipas estarem constituídas a tempo, devem ser estão constituídas sobretudo pela questão das contratações que são feitas pelos agrupamentos e que muitas vezes os técnicos surgem já em tempo adiantado do ano do primeiro período. A questão das agilizações dos meios de comunicação internos e externos, que em alguns casos, em alguns agrupamentos, nota-se que há um trabalho já bastante realizado já de vários anos, com meios de comunicação bastante ágeis,
passagem de informação entre os vários agentes educativos. A questão da articulação deste trabalho em rede, inclusivamente até com alguns agentes externos, também é de bastante importância, mas sobretudo a comunidade escolar estar atenta é o aspecto que é referido por várias pessoas. Relativamente a quem sinaliza, há um aspecto muito importante que foi referido por várias pessoas, que é a questão da prevenção. O mais importante é a questão da prevenção. Fazermos uma prevenção atempada e em tempo útil é o aspecto mais importante e muitas vezes apontado por várias pessoas que passaram pelas mesas deste tema. E logo também entronca nesta questão a questão de o que é detectar e o que é sinalizar. A questão da detecção pode ser feita por vários agentes, todos os agentes são importantes na questão da detecção, desde até inclusivamente alunos, pais, professores, assistentes operacionais, e na maioria dos casos a questão da detecção até é feita, na grande maioria dos casos, não dentro da sala de aula, mas em ambientes informais, como intervalos, como outras situações que não o ambiente formal de sala de aula. A questão da sinalização, é curioso também reparar que há diferentes procedimentos em várias escolas, desde escolas que neste momento estão com agrupamentos que já eram escolas state e que agregaram com outras escolas e que, segundo referem algumas das pessoas que passaram, que estão com alguns problemas e que neste momento as sinalizações são feitas e tem que se atuar logo no imediato, e há outros agrupamentos onde o procedimento é bastante muito organizado e com todos os passos muito organizados em termos de sinalização. O que é que deve ser analisado no diagnóstico? Pois existem as mais variadas situações, desde comportamentos sociais, familiares, atitudes, valores, e os mais variados temas são analisados em termos do diagnóstico. Também existe uma panóplia muito grande em termos de quem deve participar e quem deve ser envolvido no diagnóstico. Portanto, praticamente todos são da opinião que depende muito da problemática que está em causa, mas que são praticamente muitos dos agentes educativos, nomeadamente e inclusivamente também agentes externos com quem existem normalmente parcerias, e referir também que existem casos muito interessantes de parcerias que são estabelecidas com municípios, conjuntas de freguesia, com outras entidades que participam também neste diagnóstico. E para que diagnosticar? Para intervir, para agir, para resolver, sobretudo para mudar algumas atitudes, e aí também a questão sobretudo é de poder ajudar, sobretudo quem em determinadas alturas está com alguma problemática entre mãos. Depois, várias situações de gabinetes de apoio ao aluno, gabinetes de supervisão e orientação, e também dizer que nota-se que em alguns agrupamentos existe já um procedimento muito institucionalizado e noutros estão em fase de mudança nesta altura do campeonato, e portanto estas foram as conclusões gerais que chegámos enquanto moderadores da mesa ou do tema A. Vou tentar ser uma fiel transmissora daquilo que se passou com o mesmo tema, prevenção, intervenção e disciplina na sala 1, com o meu colega José Violante, daquilo que ele me ditou, vou tentar ser fiel, porque eu não tratei o mesmo tema. O que se concluiu foi que se deve tipificar em disciplina que temos nas escolas, verificando-se que é igual em todas. Todos os grupos que passaram, verificou-se que não há diferenças. E que há 3 patamares. O primeiro, situações menos graves, quer em contexto de sala de aula, quer fora de sala de aula. O segundo, situações de indisciplina mais graves, com faltas de respeito aos funcionários, professores, com reincidência em situações de indisciplina. E um terceiro, muito graves, com agressões, roubos, coações. Estas estruturas intervêm de acordo com as plataformas estabelecidas. Para o primeiro, naquelas situações menos graves, há escolas em que os alunos são convidados a sair e a ir para o gabinete de mediação, onde está um professor que tenta resolver o assunto, enviar o aluno para a biblioteca com uma tarefa, enviar
o aluno também para uma sala específica, igualmente para cumprir tarefas específicas, na mediação ou no GAV. Em disciplina grave, está a cargo dos diretores de turma, dos conselhos de turma, dos psicólogos, são estes que vão agir, e da direção, claro, vão agir nestes casos. Como se articulam estas coisas? Deve a comunicação ser fácil e rápida. Deve fazer-se de várias formas. Ou seja, nestas escolas faz-se de várias formas. As participações são feitas de forma eletrónica, por uma plataforma eletrónica, ou então a ficha de ocorrência normal, que é aquela que verificou-se que é aquela que se usa mais. A comunicação com a família deve ser imediata e também pode ser de várias formas, por SMS, por caderneta ou por carta. Mas o que se concluiu foi que deve ser o mais rápido possível para poder surtir efeito. Para a elaboração do plano, devem ser outros aspectos acautelados. Formação dos mediadores, porque grande parte destes são professores com horas atribuídas na sua componente não letiva, embora com perfil adequado, e considera-se que deviam ter formação. Deviam ser acauteladas ações de sensibilização, de formação para todos os docentes e funcionários, no sentido de todos poderem atuar da mesma forma, ou seja, com critérios de atuação comuns. Entendeu-se também que os conselhos de turma devem estabelecê-los no início do ano letivo, uniformizando modelos de intervenção e, claro que, se faz esta uniformização, devem praticá-los. Este foi a conclusão que se chegou sobre a disciplina. Relativamente ao absentismo e abandono, que foi tratado na sala 2, concluiu-se que os alunos permanecem muito tempo na escola, devem providenciar-se ofertas educativas que vão ao encontro das suas expectativas e experiências vivenciadas. O abandono e o absentismo sabemos que se tornaram prioridades para serem combatidos. Verificou-se que nestes 5 grupos que passaram pela mesa, que este abandono e absentismo não é apenas residual, há mais absentismo do que abandono escolar. Verificou-se também que este abandono e este absentismo, desde que foi implementada a escolaridade obrigatória, atingiu proporções preocupantes. E verificou-se que as escolas estão muito preocupadas com estas situações. Devem ser feitas, para combatê-los, devem ser feitas atividades desportivas, de animação, nos espaços escolares, para criar uma escola atrativa, sem passar de escola atrativa para escola distrativa. Porque essas atividades não ajudam ou seja, vão ajudar a permanência do aluno na escola e a gostar da escola. Não é apenas para divertir. Claro que nunca descurando as regras. Mudança de regras, imposição de regras, assim como ofertas formativas de incentivo a esses alunos. Essencialmente, motivação. Motivação dos alunos e dos pais, ou seja, das famílias. Devem ser envolvidos na elaboração destes planos os técnicos, as equipas multidisciplinares, as famílias, os professores e todas as estruturas da escola. Os técnicos da escola devem estar a trabalhar em parceria sempre com professores e diretores de turma. Este trabalho é muito importante, assim como devem estar em trabalho, em parcerias conjuntas, e também vou fazer aquilo que fez a colega,
com a Escola Segura e com a CPCJ. A CPCJ estar mais nestes grupos e não em gabinete. Prevenção, depois o tema seguinte, que era prevenção e intervenção a nível de insucesso. Também tratado nesta mesa, investir nos primeiros anos com apoios individualizados, primeiros anos de escolaridade, não os últimos já se considera que não é produtivo. Em projetos, em assessorias, em práticas expressivas para introduzir mais gosto pela escola e também saber e seguir na valorização dos pontos fortes dos alunos. Nunca pelos pontos fracos, mas pelos pontos fortes, motivantes para a escola e acontece o mesmo, portanto vou-me repetir, mas foi isto que aconteceu, também aos pais. Referiram-se vários projetos, o Fênix, a Turma Mais, a Turma do Ano, tutorias, assessorias, dinâmicas de grupo e situações problema. Estes planos devem ser elaborados pelos professores, alunos e famílias e as equipas multidisciplinares. Nos dois temas, o envolvimento e elaboração dos planos deve ter em conta sempre cada aluno, cada caso, cada situação e não deve ser um plano fechado. Boa tarde a todos. Na conferência de moderadores, digamos assim, plena convergência com o colega Augusto Nogueira e, portanto, penso que reproduzirei um pouco aquilo que nós vimos anteriormente. Iria focar sobretudo 5 pontos. Aliás, em torno daquilo que poderíamos considerar as fragilidades ou fraquezas das equipas multidisciplinares e aquilo que podem ser as suas forças ou o seu potencial. Primeiro tópico. Existe, digamos, na composição das equipas multidisciplinares alguma fluidez ou alguma diversidade na sua composição, alguma indefinição, até instabilidade, digamos assim, por força de circunstâncias várias, talvez porque isso fica um pouco também ao sabor das escolas e, portanto, não há uma uniformidade legal, ainda bem, mas parece poder concluir-se que haverá algum núcleo duro que seria necessário em todas as equipas, nomeadamente a existência de um psicólogo, de um assistente social, de um mediador, do coordenador dos diretores de turma, digamos que são elementos fundamentais. Podendo haver depois, de acordo com a dimensão do agrupamento e de acordo com os recursos disponíveis, ou de acordo com as características específicas dos alunos, o acrescentamento de técnicos ou de outros elementos que, na verdade, se tornem necessários. Segundo tópico. Ainda neste ponto, notou-se algum distanciamento relativamente aos pais, embora, de um modo geral, as escolas encontrem outros modos depois de ligação aos pais. Segundo tópico. As equipas multidisciplinares aparecem um pouco na lógica do bombeiro, isto é, a expressão não é minha, foi apresentada no momento, digamos que aparecem um pouco para apagar fogos, para acudir a problemas, a situações de dificuldade, de indisciplina, e digamos, aparecem muito ligadas aos aspectos problemáticos e negativos do funcionamento das escolas. Digamos que a experiência, pelo menos de outros países que eu conheço, liga muito as equipas multidisciplinares, digamos, à melhoria das aprendizagens, digamos, à identificação dos alunos que apresentam algumas fragilidades e, portanto,
o poder encontrar medidas de apoio e de acompanhamento que permitam, de facto, fazê-los chegar à linha de frente. No modo geral, são países que não conhecem a retenção e, portanto, digamos que as equipas multidisciplinares poderiam, de alguma maneira, orientar-se também muito nesse sentido. Isto é, não ser apenas um apaga-fogos, mas ser uma instituição que se organiza para conhecer melhor os alunos, o perfil de cada um e para poder agir em função das suas necessidades específicas. Terceiro tópico. Há algumas dificuldades de operacionalização e que eu vou repetir, algumas já foram referidas. Colocações tardias nos agrupamentos que não têm estabilidade docente. Isto é, certamente nas grandes cidades onde essa estabilidade existe, naturalmente este problema é menos grave, mas nas escolas mais periféricas, naturalmente, existem muitas vezes dificuldades em colocar os professores a tempo de poderem, de facto, atuar em conformidade e de poderem articular-se. Segundo, o tempo e o horário disponível para as equipas multidisciplinares é muitas vezes reduzido. Muitos professores ou muitos técnicos estão a meio tempo, naturalmente sabemos as razões, mas a importância desta estrutura parece que merecia outro compromisso. Portanto, isto significa que muitas vezes a continuidade está comprometida. Não é? Elementos que saem, elementos que vêm tarde, elementos que na verdade não é possível contar com eles em plenitude e, portanto, o problema das colocações e a descontinuidade das colocações reflete-se aí. Por vezes, alguns elementos são os que existem e não os que têm o perfil adequado para estas estruturas. Por outro lado, nos grandes agrupamentos, e portanto onde há muitos alunos, claramente os recursos humanos destas equipas são insuficientes. Uma escola com um agrupamento com 2.000 ou 3.000 alunos, um psicólogo, de facto, é muito pouco. E pode haver outros técnicos que, na verdade, é necessário reforçar. Portanto, é preciso criar estruturas suficientemente flexíveis para poderem acudir à diversidade e à dimensão dos problemas. Portanto, se há alguma coisa a fazer neste campo é reforçar estas equipas e adequá-las, digamos, às necessidades efetivas da escola. Quarto ponto, e entramos, enfim, naquilo que podem ser os potenciais destas equipas. Elas poderão ser um contributo determinante para um trabalho cooperativo e colegial dos professores e técnicos de educação. Nós acusamos sempre a escola de que ainda existe muito trabalho individual ou individualista. Cada professor tem a sua sala, tem a sua aula e limita-se a isso. E, portanto, seria desejável que haja, de facto, um trabalho mais cooperativo e, portanto, de maior articulação entre os professores. Por outro lado, a existência desta estrutura favorece também um trabalho reflexivo sobre as práticas da escola. A análise das práticas, dos resultados, da melhoria e, portanto, permite, de facto, também essa contribuição. Já foi referido o fomento de parcerias importantes, a nível interno e a nível externo, e uma nota realmente curiosa é o facto de estas equipas serem uma espécie de braço operacional da escola. Falou-se no conceito pedagógico, de facto são estruturas diferentes, uma estrutura situada a nível do topo, outra situada no meio dos alunos e no meio dos professores, muito mais ligada, portanto, às pessoas e ao trabalho real, e, portanto, digamos que é uma nota curiosa esta do braço operacional. Quinto ponto, digamos que, aliás, foi uma nota que me esqueci, mas já foi. Como quinto ponto, de um modo geral, que existem preocupações com a avaliação e a eficácia desta estrutura, ou através de reuniões, ou através de questionários, ou através de testes, digamos, avaliação com os pais e com os próprios alunos, é de facto uma preocupação esta da avaliação das equipas e do seu trabalho. A nota que eu ia dizer
esta equipa desta estrutura, aliás, já o frisei, como estrutura de apoio à melhoria das aprendizagens. Era importante refletir sobre a possibilidade de postar esta doença. E fico por aqui. Bom, cabe uma tarefa de fechar as conclusões. Também estava completamente em sintonia, parece-me, com o colega Inês Vasco, com quem estive a discutir, e ser o último tem uma desvantagem, como há pouco me referi, que é uma parte importante dos assuntos que foram trabalhados e concluídos no nosso grupo, já foram de alguma forma mencionados. Portanto, sinto-me de alguma forma tentado a repetir as palavras de uma jovem artista, daquelas que aparecem nos painéis que fazem a avaliação de futuros artistas. Quando esgotado de palavras, porque já toda a gente tinha dito aquilo que ela queria dizer, se enganou, vale a pena referir que era alguém cuja aparência saudável era mais ou menos inversamente proporcional ao número de neurônios no ativo. Dizia faço deles as minhas palavras. Não posso, devo, e até porque se houver uma análise de conteúdo a estas coisas, a própria frequência das afirmações é em si mesmo um dado a ter em conta. A nossa temática era rumo à sustentabilidade e, portanto, naturalmente caímos na análise da sustentabilidade em termos de eficácia e um pouco também da durabilidade dos efeitos, da durabilidade dos efeitos. E uma segunda questão era o papel que a equipa multidisciplinar deveria assumir na capacitação dos vários autores educativos, portanto, temáticas muito próximas do grupo B. A primeira ideia que me foi apresentada logo com o primeiro grupo de colegas, parece-me interessante começar por ela, que é a motivação. O aspecto da motivação da equipa, desde logo, é um fator decisivo. E essa motivação pode ser conseguida antes mesmo da equipa ser constituída. Portanto, com o espaço de comunicação interna, de divulgação dentro da escola, no sentido até de averiguar se há a possibilidade de encontrar voluntários ou voluntárias que se disponibilizem por essa natureza mais motivados para poder trabalhar. Depois, a regularidade e periodicidade nas reuniões. Vários exemplos foram mencionados de reuniões semanais, sobretudo para um núcleo duro da equipa multidisciplinar, que depois eram complementadas com reuniões quinzenais ou mensais com as restantes pessoas diretamente relacionadas com a equipa. Foi feita uma chamada interessante de atenção para a importância que os espaços informais na partilha de informação podem ter. Muito para além da formalização dos momentos das reuniões e da institucionalização desses momentos, as conversas de corredor, os momentos do café e para quem fuma, como eu, à altura em que se sai para fumar um cigarro, podem constituir excelentes momentos de partilha de informação. A juntar a isso, que se falou muito da partilha de informação, a importância que as novas tecnologias podem trazer para agilizar a comunicação e agilizar a passagem de informação, designadamente que agora se convencionou chamar as ferramentas da Web 2.0, até desde logo para minimizar alguma da carga burocrática, que aqui foi mencionado e que também me dispenso de detalhar. Quanto à constituição das equipas, um dos critérios de sucesso que sendo a procura e a analisar teve que ver, na opinião das várias pessoas, com a própria representatividade dos agentes educativos. O que significa que, não comprometendo a eficácia, faz algum sentido que se disponha na equipa do máximo de ramificações possíveis para a escola e, paralelamente, uma multiplicidade de valências e de recursos. E, portanto, a importância de existirem psicólogos, animadores, mediadores, etc., até porque potenciam o trabalho uns dos outros, conseguem trazer diferentes perspectivas e, como se trata de problemas sistémicos e multivariáveis, também existem soluções sistémicas e essa composição multifacetada da equipa traz algum valor acrescentado. Foi mencionada a questão do tempo, designadamente a falta dele, como sendo um fator condicionador. Foi mencionada a importância das parcerias dentro e fora da escola, destaque especial para as questões do município, não só, mas mencionou esta que foi referida. Abordou-se a questão das dificuldades na comunicação interna. Não deixa de ser interessante constatar que se há organização que seja povoada de trabalhadores de conhecimento, essa organização chama-se escola, muito mais de qualquer outra organização que possamos conhecer. Nem em Portugal tem tanta gente com formação superior em termos profissionais. Mas o que é facto é que continuamos a viver problemas de comunicação interna, ascendente e transversal. E, portanto, a qualidade da comunicação interna como um passo importante do ponto de vista organizacional para garantir passagem ágil de informação. E para essa passagem ágil de informação foi também referida a importância que os diretores de turma, um papel importante e crucial que assumem na recolha de dados e na passagem de testemunho ao longo dos anos. Mencionou-se, obviamente, a regularidade dos técnicos, designadamente a periodicidade e o momento da sua contratação, a necessidade de os manter durante mais do que um ano, para evitar trabalhos com avanço e com recursos, sendo colocados a horas, preferencialmente com horário completo, sob pena de se perder muita energia nas constantes instabilidades na constituição da equipa. Sugeriu-se também a existência do núcleo duro, que vai atravessando os anos, de maneira também a evitar, com ou sem a presença destes técnicos, mas a existência de um núcleo duro que permita passar a informação
planear a prazo e, portanto, deixar de trabalhar numa lógica mais imediatista e de curto prazo. Sensibilização e formação a professores e auxiliares, não no sentido de substituir os técnicos, mas mais no sentido de criar espaços de ramificação para que determinado tipo de mensagens possam chegar mais longe, até desde logo pela escassez de tempo e dos recursos ao nível dos técnicos. Uma sugestão particular de se retirar, porventura, mais proveito dos períodos externos e dos cursos formativos que com eles vêm, designadamente em escolas superiores de educação ou instituições de ensino superior. Um outro aspecto também mencionado remete para o perfil de competências dos elementos da equipa, e sendo certo que é uma equipa multifacetada, com diferentes formações de raiz, foi-se conversando sobre a possibilidade de existir uma espécie de perfil de competências transversal a todos os elementos e que pudesse ajudar ao seu trabalho, quer ao seu recrutamento e seleção, quer ao seu trabalho e quer até à sua formação e qualificação. Designadamente competências transversais como capacidade de articulação, de trabalho colaborativo, de planeamento, de análise, de avaliação, de comunicação, gestão de conflitos, gestão de tempo, pensamento crítico, entre outros. E um outro aspecto que também foi mencionado e que tem a ver com uma grande preocupação, que é a preocupação de foco, é que as escolas, os agrupamentos, disponham de algumas condições organizacionais que permitam evitar o proliferar de atividades. E, portanto, desperdiçam-se muitas energias no ato de fazer coisas e não necessariamente no ato de procurar atingir resultados. Isto não é tão pouco uma crítica, há, em alguns casos, porventura, excesso de voluntarismo com escassez de foco. E, portanto, falou-se um pouquinho sobre isso. Logo, a necessidade de focar mais em objetivos e menos em atividades, mais onde queremos chegar e menos naquilo que fazemos, porque isso também permitiria uma avaliação mais consequente e uma articulação maior com a própria equipa de autoavaliação. Quanto à segunda questão, a da capacitação dos vários atores educativos, algumas ideias também foram mencionadas. Voltou a mencionar-se a necessidade de uma partilha de informação mais ágil e eficaz. E, portanto, em muitos casos, excesso de informação é um perigo, como sabem. Para a maior parte das pessoas, acho que o ato de abrir o e-mail da parte da manhã é em si mesmo um pesadelo. Portanto, o excesso de informação é claramente, em alguns casos, é pior do que escassez de informação. E, portanto, criar progressivamente formas de fazer chegar a informação correta, na quantidade correta, no canal correto, à pessoa correta, pelas razões corretas. E isso é que é uma organização aprendente. Novamente, nesta passagem de informação, o papel do diretor de turma e uma importância acrescida ao nível das chefias e das lideranças intermédias. São molas propulsoras, nomeadamente na parte da comunicação, do topo para a base, da base para o topo. E não raro, e apesar do seu voluntarismo e da sua entrega, em alguns casos constituem, me perdoem, mais fatores obstaculizadores do que propriamente propulsionadores de eficácia. A importância das parcerias dentro e fora da escola, uma chamada de atenção importante para a questão das parcerias, elas não valem em si mesmo, não raro se encontram também nos projetos educativos como objetivo de criação de parcerias e tem-se como metas e indicadores 2 ou 3 parcerias estabelecidas no final do triênio. Isto é um meio, não é um fim, a pergunta é para que as parcerias sejam. E depois a sensibilização de todos os agentes da comunidade educativa, também não me deterei muito nisto porque já foi referido. Chamo só a atenção para 2 aspectos que pareceram relevantes nisto, que é a necessidade de um diagnóstico preciso, já aqui foi mencionado, não vou detalhar muito nisto, mas este diagnóstico preciso significa que é um primeiro momento avaliativo, é tratar de conhecer os problemas com o máximo detalhe possível, porque esse diagnóstico preciso permite, não garante, mas permite um maior envolvimento dos pais nesta difícil tarefa de os trazer. Se os assuntos lhes forem mais interessantes e mais centrados naquilo que verdadeiramente necessitam, é que mais fácil ter mais gente. O mesmo para auxiliares e, por maioria dos professores. E, embora seja necessário, e acho que toda a gente estará de acordo, embora seja necessário que haja uma linguagem comum, preocupações comuns, no limite até nomenclaturas comuns, também é verdade que as formações para professores, vou estar a afirmar algum consenso, podiam ir a ser mais cirúrgicas. Nem todos os professores precisam da mesma coisa, em alguns casos há desperdícios de recursos absolutamente fundamentais. O mesmo se passa também com encarregados de educação. A própria comunicação pode e deve ser mais cirúrgica, no sentido de garantir que os esforços repetidos de convites possam ser interessados, sobretudo, para aqueles encarregados de educação que menos probabilidade têm de aparecer. E, portanto, esta ideia de diagnosticar, para poder planear e agir, pareceu-me interessante. Por último, mas não menos importante, no meio de tudo isto,